agradar a Deus. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque tanto para você quanto para mim é algo decisivo, é algo importante, é algo sério, é algo que nós devemos fazer mesmo, procurar agradar a Deus em tudo. Isso significa o quê? Que para agradarmos a Deus, não podemos fazer nada em tempo algum que desagrade a Deus. Em nosso modo de pensar, de falar e de agir, não podemos praticar erros que desagradem a Deus. Não podemos fazer isso deliberadamente, de propósito mesmo. Então, o que devemos fazer é agradar a Deus. Tudo o que praticarmos tem que ser para agradar a Deus e para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, aquele que faz tudo para agradar a Deus, ele está cumprindo seu objetivo. Ele está fazendo o que é certo. E ele deve se empenhar e se esforçar ao máximo para manter a sua vida praticando algo que sempre vai agradar a Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque, infelizmente, hoje, existem muitos por aí que estão fazendo coisas que estão desagradando a Deus. É verdade. Isso se dá para ver claramente. Então, pelos resultados das práticas que muitas pessoas fazem por aí, nós podemos ver que os resultados mostram claramente que aquelas coisas que elas estão fazendo não estão agradando a Deus em nada, em tempo algum. E isso é errado. E cabe a cada pessoa entender isso claramente hoje, discernir isso. Porque tanto você como eu já temos as nossas faculdades exercitadas para discernir entre o que é certo e o que é errado. Entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então, quando discernimos isso, temos que pensar na hora em fazer tudo o que for necessário para agradar a Deus. Tem que ser nosso objetivo. Nós temos que fazer isso com diligência cada vez maior. Porque quando agradamos a Deus, temos que continuar agradando a Deus. Não podemos parar nunca. É errado parar. E sim prosseguir. Quanto mais prosseguirmos em agradar a Deus, mais estaremos sendo aprovados por Ele. Então isso é importante demais para nossas vidas. A nossa vida em Cristo tem que ser para agradar a Deus. Sem dúvida alguma. Então, com essa convicção e com essa certeza no nosso coração, devemos cada vez mais praticarmos as coisas que vão agradar a Deus. Isso é bom para você e é bom para mim. Então, já que concordamos com isso, devemos pensar a mesma coisa. Ou seja, devemos pensar que devemos agradar a Deus. Sim. Praticando as coisas certas, as coisas que Ele aprova e concorda. Isso sim é bom. Então, quando lemos nas Escrituras a doutrina que o Senhor Jesus ensinou, é aquilo que devemos praticar, para que possamos agradar a Deus. Porque a doutrina do Senhor Jesus, que é saudável para você e para mim, ela nos habilita a praticarmos coisas que vão agradar a Deus. E é isso que serve para a nossa boa edificação em Cristo Jesus. Então, é isso que nós vamos fazer, pessoal. O próprio Senhor Jesus obedeceu a Deus e foi fiel até a morte de cruz. Então, Ele também agradou a Deus em tudo aquilo que praticou. É o mesmo que você e eu devemos fazer hoje no século XXI. E daqui para frente, dia após dia, sem parar. Porque
O nosso caminho, o caminho do justo, o caminho daquele que está em Cristo, é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, as práticas que agradam a Deus devemos praticar dia após dia também. É isso que devemos fazer. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso para a nossa própria aprendizagem, para a nossa própria conscientização, para a própria edificação do corpo de Cristo, do qual você e eu fazemos parte. Porque fomos comprados por bom preço para sermos parte integrante desse corpo, que não pode ser dividido em tempo algum. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E nesse texto aqui, vai ficar bem claro que tanto você como eu não podemos agradar a homens em tempo algum. Porque o que para você e para mim importa é obedecer a Deus e não aos homens. Existem certas ordens que os homens dão que nós não podemos obedecer, não podemos praticar. Porque se obedecemos aos homens, estaremos desobedecendo a Deus. E o melhor para você e para mim é obedecer a Deus e não aos homens, em certas ordens. Então eu vou ler aqui esse texto aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim, ó. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Qual o favor que nós devemos procurar? O favor dos homens ou de Deus? Sem dúvida que é o de Deus. Aí diz aqui, ó. Ou procuro agradar a homens. Será que procurar agradar a homens é algo que devemos fazer? É claro que não. Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo não agradava a homens mais. Porque se ele agradasse ainda a homens, ele não seria servo de Cristo. O mesmo serve para você e para mim hoje. Se continuarmos a agradar a homens, não seremos servo de Cristo em tempo algum. Porque para ser servo de Cristo e agradar a Deus, não podemos agradar a homens. Não podemos agradar a homens e a Deus ao mesmo tempo. Não, isso é impossível, é errado. O que devemos fazer é agradar a Deus e não a homens. Mas existem muitas pessoas hoje por aí que estão agradando a homens. E aí, essas pessoas não são servos de Cristo, como está escrito aqui, ó. Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, é um erro muito grande agradar a homens. O que nós devemos fazer é agradar a Deus. Sempre. Todos os dias. Essa é a verdade, pessoal, que nós devemos praticar. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Onde está escrito assim, ó. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o nosso objetivo, a nossa finalidade, tem que ser de viver de modo digno do Senhor, em todo o tempo. Isso sim é bom. Quem vive de um modo digno do Senhor, esse com certeza está agradando a Deus. E
tem que continuar a fazer isso, dia após dia, com perseverança, cara, com responsabilidade, com seriedade. Aqui, ó. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então, nós temos que viver para o inteiro agrado do Senhor. É verdade, está escrito aqui. Então, não tem dúvida a respeito disso. Quem vive para o inteiro agrado do Senhor não vai agradar a homens em tempo algum. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Então, ele tem que frutificar em toda boa obra, porque toda boa obra que ele praticar, o resultado disso vai fazer com que ele esteja agradando a Deus. Sempre. É assim que tem que ser. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, aquela pessoa que está sempre procurando crescer no pleno conhecimento de Deus, essa pessoa está agradando a Deus. Com certeza. Então, tem que se incentivar, estimular e encorajar as pessoas a continuarem a crescer no pleno conhecimento de Deus. Porque quando ela tiver esse pleno conhecimento de Deus, com certeza ela vai agradar a Deus. E é isso que importa. É isso que nós devemos entender hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim, ó. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, o próprio Deus confiou a esses homens o Evangelho. Então, eles tinham que pregar o Evangelho com responsabilidade e eficiência, em todos os lugares. Aí diz aqui, ó. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens. Então, quando falamos o Evangelho ou pregamos o Evangelho, não podemos agradar a homens em tempo algum. Não podemos usar a pregação do Evangelho que nos foi confiada para agradar a homens. Em tempo algum, isso é errado. Quem faz isso hoje está desagradando a Deus mesmo. E Ele está vendo tudo isso. Então, se alguém está fazendo isso hoje, é hora de parar com isso agora. Pare com isso mesmo. Pare de pregar o Evangelho para agradar a homens. O Senhor Jesus não te chamou para pregar o Evangelho para agradar a homens, não. Pelo contrário, você tem que pregar o Evangelho para que as pessoas elas se convertam. Você tem que pregar o Evangelho para conscientizar as pessoas que elas estão erradas. Mas tem muitas pessoas hoje aí pregando o Evangelho para agradar a homens. Prega o Evangelho e não fala de renúncia alguma, nem de abnegação, nem de desprendimento. Nem, quando prega o Evangelho, não falam que a pessoa tem que negar a si mesma e carregar a sua cruz. Não, elas não falam isso mais. Então, quem não fala isso, quando prega o Evangelho, está tentando agradar a homens. E é aí que está o grande erro.
Então ele diz aqui, ó, versículo 4, né? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, Deus prova o nosso coração, pessoal. Ele sabe quem é que está pregando o Evangelho para agradar a homens, e sabe quem está pregando o Evangelho para não agradar a homens. Ele sabe muito bem disso. E não adianta disfarçar, enganar, não adianta inventar desculpas, porque Ele prova o nosso coração. Ele vê a intenção. Ele vê se alguém está fazendo isso deliberadamente ou não. Essa é a verdade. Ninguém pode enganar a Deus a esse respeito. E isso precisa ser entendido hoje. Então, nós devemos pregar o Evangelho não para agradar a homens. Devemos pregar o Evangelho para confrontar o pecado que o homem pratica. Fazer ele se compungir, se arrepender, se purificar dos pecados, dos erros que comete, se converter mesmo, de forma sincera. Então, quem faz isso com esse objetivo está pregando o Evangelho não para agradar a homens, e sim a Deus. Porque Ele nos confiou o Evangelho para que isso aconteça. Essa é a realidade. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, agora capítulo 4, versículo 1. Vamos ler aqui, ó. Já escrito assim, ó. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, o estímulo é esse, o encorajamento, o incentivo é que possamos progredir cada vez mais em praticarmos coisas que possam agradar a Deus. Então ele diz aqui claramente, ó, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Então, eles receberam uma doutrina pela qual eles deveriam entender a maneira pela qual, em seu modo de pensar, de falar e de agir, eles poderiam viver para agradar a Deus. E, efetivamente, eles estavam fazendo isso. Aí vem o estímulo. Continueis progredindo cada vez mais. Então, não podemos parar. Temos que progredir em tudo aquilo que possamos viver para agradar a Deus. Temos que progredir cada vez mais. Isso é algo que nos estimula a continuar com esse bom ânimo de vivermos para agradar a Deus. As maneiras certas de fazer isso já estão escritas nas Escrituras. As doutrinas, ou melhor, a doutrina que está presente nas epístolas já são suficientes para entendermos a maneira pela qual devemos viver e agradar a Deus. E é muito simples de praticar isso. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor,
Então, hoje, tanto você como eu devemos reter a graça, porque é só pela graça que iremos servir a Deus de modo agradável. Então, essa é a mensagem perfeita para as nossas vidas. Nós devemos fazer isso, nós devemos reter a graça. Devemos reter a graça genuína, pura e simples em nossas vidas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, nós devemos viver com reverência e santo temor todos os dias. Não podemos falhar nisso. Não podemos fazer o contrário. Não. Devemos fazer o que está escrito aqui, ó, que é muito bem claro. Ó. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, é isso que devemos fazer. Essa é a palavra perfeita para você e para mim hoje. Porque tanto você como eu devemos agradar a Deus. E as Escrituras nos ensinam como fazer isso. Claramente. Agora devemos colocar isso em prática. Para agradar a Deus mesmo. Ele espera ver essa atitude partindo de você e de mim. Dia após dia. Porque o nosso objetivo, a nossa prioridade é essa. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para agradarmos a Ele e não a homens. Então, nosso propósito é esse, pessoal. Então, cabe a cada um de nós agora entendermos isso. Essa lição tem que ser colocada em prática em nossas vidas. Temos que aprender isso, nos conscientizar disso e vivermos para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. E eu espero que tanto você como eu possamos fazer isso. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.